Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir fechamento dos mercados, as principais notícias de interesse do nosso agronegócio nessa quinta-feira. Uma quinta-feira diferente, porque é feriado hoje nos Estados Unidos, então não funcionaram as bolsas de Nova York, nem bolsa de Chicago, em função desse feriado, que é considerado o principal feriado dos Estados Unidos, o Thanksgiving Day, Dia Nacional de Ação de Graças. Aliás, tem tudo a ver com o agronegócio, esse feriado americano. Ele já vem lá do século XVII, um dos pioneiros, imigrantes, agricultores nos Estados Unidos, nesse momento que colhiam as suas lavouras, época de encerramento de safra de colheitas nos Estados Unidos, isso até hoje, as colheitas de soja, milho, trigo. Então, era uma forma de agradecer a Deus pela boa colheita. Então, Thanksgiving Day, Dia Nacional de Ação de Graça. Um feriado importantíssimo, fecha tudo nessa quinta-feira, o pessoal viaja, visitar parentes, amanhã é o dia de comer o famoso peru lá do Thanksgiving. Amanhã não é feriado, mas de qualquer forma as bolsas também vão funcionar à meia bandeira, com horário reduzido, bolsas de Nova York e Chicago. Tanto o mercado, a normalização mesmo, só segunda-feira, depois desse feriadão do Thanksgiving Day nos Estados Unidos. Então, hoje não funcionaram as bolsas, nem de Chicago nem Nova York. O mercado financeiro também andou meio de lado, porque a bolsa de Nova York também não funcionou, mercado de ações. E aqui no Brasil, então, o mercado fica um pouco sem pai nem mãe. Mesmo assim, vamos dar uma conferida rápida aqui no comportamento dos nossos indicadores do mercado financeiro. O dólar fechou em queda hoje, 0,5%, R$ 5,56 a cotação da moeda americana no encerramento dos negócios do dia. Mercado de ações, a B3 com alta, 1,3% no encerramento dos negócios de ações nessa quinta-feira. Também sofrendo bastante, com poucos negócios, em função desse feriadão nos Estados Unidos. Mercados nossos aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho, o boi gordo na B3 fechou em alta hoje. O mercado continua bastante aquecido, o mercado do boi, a gente vai ver o mercado físico daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, só o mercado futuro, na B3, R$ 326,55 a cotação do contrato de dezembro, mercado futuro, alta de 0,5%. Muito bem, dito isso, daqui a pouco a gente vê nosso mercado físico também, teve alguns negócios no mercado físico, mas também em função da falta de referências das bolsas americanas, Chicago e Nova York, o mercado andou também meio de lado aqui, para a soja, para o café, para o algodão, em função dessa falta de referência, com poucos negócios realizados. Daqui a pouquinho a gente vê mais detalhes sobre esse comportamento. Mas antes disso, a nossa entrevista ao vivo dessa quinta-feira, eu tenho a satisfação e a honra de conversar agora com Charles Tang. Charles Tang é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Sabe tudo sobre a China, fala português perfeito, vai nos contar o que está acontecendo na China. China que suspendeu as importações de carne bovina brasileira, não está dando sinal de vida, todo mundo preocupado por aqui. O boi caiu, o preço do boi caiu um monte, caiu mais de 20%, está recuperando agora, mesmo sem os chineses, mas ainda existe, é o nosso principal cliente, então tem toda essa expectativa. Mas antes de falar sobre o mercado do boi, das importações de carne para a China, é um assunto mais importante que eu gostaria de conversar com o Charles Tang, que é uma mudança que está sendo sinalizada na política e na economia chinesa, intervenção no mercado, e isso está deixando aqui todo mundo muito curioso. É a nova política da prosperidade comum do presidente Xi Jinping. Charles Tang, muito bem-vindo, muito boa noite, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso programa. Conta para a gente, Tang, o que está acontecendo lá na China? Muito boa noite. Boa noite, Silmar. É sempre um prazer de estar contigo no seu programa Terra Viva. E o que está acontecendo na China é que a China está entrando numa nova fase econômica, política, né? E você tem que lembrar que o presidente Xi Jinping, quando mais jovem, ele passou por dificuldades sérias, né? Quando o pai dele, que era um auxiliar próximo do Mao Tse-tung, foi, vamos dizer, desgraçado, e ele passou uma vida dura, viveu até em cavernas, né? E rodeado de pobreza, né? Então, uma das prioridades dele é de erradicar a pobreza absoluta, coisa que ele conseguiu fazer já. Na China, oficialmente, não existe mais pobreza extrema. E também eles acreditam que
talvez não seja tão, vamos dizer, o modelo ideal da China não seja uma onde tem muitos trilionários, não é nem bilionários, trilionários, como nos Estados Unidos nós tem vários trilionários, e ao mesmo tempo tem gente morrendo de fome. Né? Então, além de acabar com a extrema pobreza, ele acredita que os trilionários, os multibilionários, têm que contribuir um pouco mais para a sociedade, para que o povo inteiro tenha uma prosperidade em comum. E não ter gente morrendo, uma grande maioria, não tão bem de vida, e alguns tendo dinheiro mais do que chega quase a metade do PIB do Brasil ou mais, né? Que o PIB do Brasil está 1,4 trilhões de dólares, e tem bilionários americanos como o Musk que são trilionários, né? Então é uma visão de justiça social, talvez, né? Mas ao mesmo tempo a China continua uma economia de mercado. Quando a China começou a sua caminhada para a economia de mercado, quando Deng Xiaoping conclamou a todos se enriquecerem no discurso, o famoso discurso dele em Shenzhen, de que não importa se o gato é preto ou branco, desde que caça rato, não interessa se a gente usa socialismo ou capitalismo, desde que a gente consiga prosperidade. Né? E realmente a legitimidade do Partido Comunista vem do fato que o povo chinês, no seu mais de 5.000 anos de história, nunca viveu tão bem. A China saiu de uma pobreza quando, em 74, quando o general Geisel mandou reatar relações entre Brasil e China, a China era 5 vezes mais pobre que o Brasil. E hoje a China o PIB chinês é 10 vezes maior do que o PIB brasileiro. O que será que aconteceu para ter essa mudança tão drástica de posicionamento econômico? Né? Então, o fato é que se o Partido Comunista um dia permitir eleição, eu não tenho dúvida nenhuma que o povo vai votar maciçamente nos atuais governantes, no atual partido. Simplesmente porque, repito, nunca viveram tão bem nos seus mais de 5.000 anos de história. Né? Então, e quando começaram a caminhada para a economia de mercado, não tinha tantas leis, não tinha tantos regulamentos, não tinha bolsa de valores, etc, etc. Isso foi sendo criado ao longo dessa caminhada. E a cada fase, né, teve transformações, foi se adaptando para uma economia de mercado e de uma economia cada vez mais forte. Né? A perspectiva hoje, a previsão é que até 2028, que o PIB chinês, em números absolutos, vai ultrapassar o PIB americano. Né? E, lamentavelmente, essa, vamos dizer, guerra comercial, ou até essa necessidade dos Estados Unidos de tentar conter o avanço da China, ela traz, vamos dizer, é um jogo de perde-perde. Em vez de ganha-ganha, é um perde-perde, porque os Estados Unidos perde e a China também perde. Né? Porque, lamentavelmente, né, o Joe Biden, que eu conheci pessoalmente, tive uma reunião com ele antes dele ser vice-presidente da China, dos Estados Unidos, que é uma pessoa extremamente decente. Os Estados Unidos é um grande país, o povo americano é um grande povo, mas eu acho que essa, vamos dizer, confrontação entre Estados Unidos e China não traz benefício para ninguém, não traz nem para os Estados Unidos e nem para a China. Né? Como sabem, eu vim para o Brasil transferidos para o Banco de Investimento americano e depois pelo Banco de Boston,
que vinha implantar leasing no Brasil. Então, eu sou, vamos dizer, a minha origem é do centro do capitalismo, que é Wall Street, né? Mas eu acredito que se a China e os Estados Unidos puderem, ao invés de os Estados Unidos tentar conter a China, coisa que não acredito que vão conseguir fazer, e colaborarem, imagina a primeira e a segunda potência econômica do mundo colaborarem junto para melhorar o mundo, para atacar essas mudanças climáticas, para aumentar o nível econômico de todos os povos do mundo, né? Você sabe muito bem que a essência de direitos humanos é oferecer o mínimo nível de dignidade humana a um ser humano. Um prato de comida por dia e um teto para se abrigar. E, nesse sentido, a China conseguiu tirar centenas de milhões de pessoas do mundo inteiro da miséria, porque os investimentos que ela fez, a infraestrutura, que é a base de crescimento econômico, que ela construiu não só no continente africano, mas em todo o mundo, inclusive parte em Brasil, isso vai tirando as pessoas da pobreza, né? Então, eu acho que a nova fase é de maior igualdade. Tá. Desculpa interromper, Tang, mas as relações com o Brasil, como é que você acha que mudam com essa nova política, com essa nova guinada à esquerda da China? Como é que você enxerga o futuro das relações com o Brasil? Eu não sei se é guinada à esquerda, é uma guinada de prosperidade comum, né? Não necessariamente à esquerda ou à direita. Eu acho que a China considera o Brasil um parceiro estratégico. E o povo chinês tem muita simpatia pelo Brasil. Tanto é que a maior torcida da seleção nacional do Brasil em qualquer Copa do Mundo não fica no Brasil. Porque como tem 7 vezes mais a população chinesa do que o Brasil, e a grande maioria torce pelo Brasil, sem dúvida, a maior torcida do Brasil não fica no Brasil, fica na China. Então, logicamente, quando autoridades ou pessoas importantes no Brasil, vamos dizer, estavam contra a China ou falando mal da China, isso, logicamente, prejudica qualquer relacionamento, né? Como o Lord Palmerston disse em 1848, que ele foi 2 vezes primeiro-ministro da Inglaterra, num discurso para o parlamento britânico, ele disse que nações não têm amizades, nações têm interesses, e que é o dever de cada cidadão defender o interesse nacional do seu país. Mas aqui no Brasil, nós vimos que tivemos brasileiros que atacam o interesse nacional do Brasil, né? Porque o interesse nacional do Brasil não se discute, é a China, que proporciona, só em 3 anos de comércio bilateral, mais de 100 bilhões de dólares de superávit. O Brasil lucrou mais de 100 bilhões de dólares nesses últimos 3 anos. Se o Brasil hoje tem uma posição de reservas em divisas invejável, que supera 350 bilhões de dólares, só nesses últimos 3 anos a China proporcionou mais de 100 bilhões de dólares. E numa retomada econômica do Brasil, também vamos depender dos investimentos chineses para construir a nossa infraestrutura, que é precária, e para o avanço dos investimentos e o desenvolvimento do Brasil. Muito bom. Agora, tem um assunto específico aqui que eu gostaria de ver com você, que a China suspendeu as importações de carne bovina brasileira faz mais de 2 meses, aliás, fazendo 3 meses agora, desde setembro, e não deu mais sinal de vida. O que está acontecendo por lá? Não está mais faltando carne ou algum estremecimento com as relações com o Brasil? Ou é simplesmente uma questão econômica aqui, no sentido, por exemplo, de forçar uma baixa dos preços? Como é que você está vendo essa situação? É uma mistura de tudo que você falou, ok? Como você sabe, a carne bovina não é essencial na cozinha chinesa. O essencial para o chinês é a carne suína,
né? E hoje a China está com abundância de oferta de carne suína, né? Porque ela conseguiu recuperar o plantel suíno dela. E hoje os preços da carne suína estão bem mais, vamos dizer, atrativos do que a carne bovina importada. A China não tem espaço agricultural para criar tanto gado. Ela tem sim para o suíno e para as aves, ok? É como a carne suína para chinês é como feijão preto para carioca. Se não tiver feijão preto, o carioca não sabe mais o que fazer para comer, né? Então, agora, logicamente, e o governo chinês também quer duas campanhas que o governo chinês está fazendo. Uma é para de desperdiçar comida. Então, todo mundo deve comer tudo que ela pega e não deve desperdiçar comida, né? Isso, logicamente, está baixando um pouquinho, não tanto, mas um pouquinho o consumo. E segundo, porque também estão tentando baixar o consumo de carne bovina por questões de saúde, né? Saúde humana, né? E também em função de proteção ao acordo climático, né? Baixar a emissão de gás de carbono. E também, logicamente, a China gostaria de ver os preços de carne bovina ser um pouquinho mais razoável. Tanto é que no Brasil tinha o preço de carne boi China e o boi não China, ou seja, a carne China valia mais do que a carne não China, né? Então eu acho que agora a China também não tem tantas alternativas para comprar carne bovina, uma vez que ela está com uma guerra comercial com a Austrália e descredenciou 7 grandes frigoríficos australianos. E até 2, 3 semanas atrás, a Argentina não estava exportando carne bovina, porque ela queria ter certeza que o mercado interno da Argentina fosse abastecida. Como a Argentina, 2 semanas atrás, liberou a exportação, então a opção chinesa aumentou um pouquinho, tá? Mas eu acredito, sem dúvida alguma, que antes do final desse ano, a China vai voltar a comprar carne bovina do Brasil, tá? Inclusive porque, além da Argentina, etc., ela não tem tantas opções, ok? Tirando fora a Austrália e tirando os outros fornecedores, tirando fora o Brasil, não são muito grandes. O Brasil é o grande exportador de carne bovina para a China. O Brasil já ultrapassou os Estados Unidos já tem muitos anos, que tomou o primeiro lugar, a dianteira dos Estados Unidos como o maior exportador de proteína animal e, logicamente, de grãos, tipo soja, para a China. E é o que nós esperamos também, um retorno aqui das importações chinesas. A China, que é o nosso grande parceiro, certamente vai continuar contribuindo aqui para o nosso desenvolvimento mútuo. Eu quero agradecer muitíssimo a Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Tang, muitíssimo obrigado, uma boa noite. Qualquer hora dessa a gente volta a botar o nosso assunto em dia aqui, porque a China sempre é muito importante para nós e você, como representante aqui das relações bilaterais, é sempre muito bem-vindo. Muito boa noite, obrigado, até uma próxima. Só queria dizer mais uma coisa, sabe? Consumo do brasileiro é 35 quilos por ano. Consumo do argentino é 66 quilos por ano. E o consumo chinês hoje é mais ou menos 6,5 quilos por ano. Tem muito para crescer, então. Exatamente. Ok, muito obrigado. Bom. Prazer em falar contigo novamente. Igualmente, uma boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor AgroMais. Tenho mais notícias pela frente. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou agora à tarde aquele texto base da medida provisória que cria o Auxílio Brasil, novo auxílio aqui para atender as populações mais pobres do país. Vamos ver. Está encerrada a votação. 325, sim.
25 não, do total de 350. Quórum 351 está aprovado. Passa-se ao mérito. Senhor presidente, nobres colegas deputados, em primeiro lugar eu queria agradecer a vossas excelências pela confiança e por termos votado o mérito da medida provisória, o que me deixa muito feliz porque foram meses de trabalho para a gente construir esse texto. Um programa que, sem sombra de dúvidas, avança e muito na questão de assistência social no nosso país. E olha, a medida provisória essa aí agora segue para o Senado e precisa ser aprovada pelo Congresso até o dia 7 de dezembro, para poder virar lei em definitivo. O Auxílio Brasil é um programa social que substitui o Bolsa Família. E a prévia da inflação, agora para novembro, ficou em 1,17%, que é a maior alta para esse mês em 19 anos. Superou, inclusive, a expectativa dos analistas. Confira agora a prévia da inflação oficial, com dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. O principal motivo dessa alta foi o aumento do custo da energia elétrica em 3,91%, que representou 0,19 ponto percentual da inflação do mês. Com o aumento de 2,03%, os combustíveis também influenciaram essa elevação. Já o gás de botijão subiu 3,80%, registrando o 17º mês consecutivo de alta. No setor de alimentos, as carnes, depois de 16 meses de alta, sofreram uma queda de 0,31% no preço. Também foram registradas quedas nos preços da cebola, com menos 2,72%, e do arroz, com menos 1,06%. Nas altas do setor, tiveram destaque o tomate, com 23,15%, e as frutas com 6,41%. Logo em seguida vieram a batata inglesa, o frango em pedaços, café moído, frango inteiro e queijo. O governo do estado do Paraná, por meio de sua Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, elevou a estimativa da produção de milho da primeira safra, está tendo o plantio concluído nesse momento, para 4,2 milhões de toneladas. Uma forma de compensar, ainda que parcialmente, a grande quebra da segunda safra, que já foi colhida no início do semestre, que teve uma quebra monumental, foi em função de clima desfavorável, falta de chuva, geadas, teve de tudo. Então, houve uma quebra que agora está sendo confirmada também pela Secretaria da Agricultura do Paraná, em mais de 50% de redução. Vamos ver os detalhes com Maruza Trevisan. Depois da quebra, a previsão é de safra cheia. Segundo o relatório mensal divulgado pelo Departamento de Economia Rural, a produção de milho primeira safra do Paraná deverá crescer 35% na comparação com a safra 2020-2021. A companhia estima uma área plantada de 430 mil hectares, 15% maior que a do ciclo anterior. Em relação à área, pelo menos 95% encontram-se em boas situações. O DERAL espera que, caso as condições climáticas colaborem, é possível superar o recorde histórico de produtividade. Já para a segunda safra de milho 2020-2021, o governo prevê uma quebra de 53% no estado, com cerca de 5,7 milhões de toneladas. Vale lembrar que as perdas se acentuaram nas lavouras em razão da estiagem e das geadas registradas em julho no estado. Bom, com isso nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta quinta-feira, feriado nos Estados Unidos, não teve bolsa hoje, nem Chicago, nem Nova York. Amanhã, o mercado retorna com a reabertura das bolsas americanas. Vamos ver como é que vão funcionar os preços referenciais aqui para o Brasil. Uma boa noite e até amanhã.